Olá, queridos, bom dia a todos do grupo. Aqui é a Letícia Vidigal e eu estou aqui gravando essa live, fazendo esse vídeo ao vivo para dar continuidade ao estudo do livro Limite Zero. Eu acabei não colocando no grupo o horário que eu iria fazer essa live, porque eu fiquei muito na dúvida. Sexta-feira é um dia muito diferente para mim, porque é um dia que os meus filhos voltam para casa mais cedo. E aí, ou a gente faz algum programa, e eu fiquei na dúvida se hoje teria uma competição de natação do meu filho mais velho. Enfim, não consegui mostrar para vocês o horário. Acabei voltando para casa mais cedo e estou preocupada com a iluminação porque o tempo está escurecendo, está ficando escuro. Tá parecendo que vai chover e a iluminação da casa não é boa. Então, eu falei, vou gravar. Fica gravado, quem não conseguir acompanhar ao vivo, acompanha depois, peço perdão. Na semana que vem eu vou definir o horário certinho para a gente ter nosso encontro de estudo do livro Limite Zero nas quintas-feiras. Então, hoje é porque é uma situação à parte, porque ontem eu não consegui gravar. Então, na semana passada, eu gravei para vocês a introdução, né, do livro Limite Zero, tá aí disponível no grupo. E hoje eu vou começar, então, o próximo capítulo. E vou comentando, vamos ver se eu vou conseguir ler tudo, se não, eu vou ler uma parte dele hoje e terminamos na semana que vem, na quinta-feira, para a gente dar continuidade ao estudo aqui do Limite Zero. Aí o Joe Vitale escreve assim: o universo começou quando o nada via a si mesmo no espelho. É do Thor Nordranders, que é o dinamarquês, do livro The User Illusion. É um livro que eu tenho, inclusive, eu não tô com ele aqui, mas é que foi uma das inspirações do Dr. Hugh Lane, né? Então ele fala assim: a aventura começa. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. E aí tem a escrita no havaiano, né? Na língua havaiana. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na convenção anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Gostei das pessoas, do evento, da energia e da troca de informações. Mas não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no stand comigo. Mark também é hipnoterapeuta. Ele tem o espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Conversava com... Bom dia, Gisleide, acabei de começar, tá? Começando agora. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erickson a xamãs menos conhecidos. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar: você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las? A pergunta me fez parar. Eu ouvira falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou um hospital cheio de criminosos com problemas mentais, mas nunca atendeu pessoalmente um único paciente. Então, essa é a famosa história do Dr. Hugh Lane. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho'oponopono. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Ho'opo o quê? Perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca o escutara antes. Então, nós estamos falando aqui, só voltar no ano, em 2004, ok? Foi quando ele ouviu falar sobre o Ho'oponopono pela primeira vez, o Joe Vitale. Pedi a Mark para repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca o escutara antes. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais do que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos, na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark.
Em uma das ocasiões que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul, do qual nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos, li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevia o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. Onde está esse artigo? Perguntei, porque fiquei interessada em lê-lo. Não consegui encontrá-lo, respondeu Mark, mas algo me diz que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações. Passou-se um ano até a convenção seguinte, então 2005, ok? Nesse período, fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito de um terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância, na qual uma pessoa cura a outra sem a presença desta. Mas eu entendera que o terapeuta havaiano não fazia isso. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Não existe nenhuma distância, não é cura à distância. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar o Ho'oponopono, de modo que a busca online ficava bastante prejudicada. Assim, deixei de pensar no assunto. Depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, Mark voltou a mencionar o terapeuta. Você conseguiu encontrar algo a respeito dele? Perguntou. Não sei o nome dele, não sei soletrar ou sei lá o que, expliquei, de modo que não consegui encontrar nada. Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Fizemos uma pausa, peguei o meu laptop, encontrei uma conexão wireless da internet e comecei a fazer uma busca. Não levei muito tempo para encontrar o único site oficial de Ho'oponopono. Em 2005, havia um único site oficial. Dei uma olhada nele e vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo com que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Então vamos lá, gente. Por que eu quis ler o primeiro livro de estudo do Limite Zero? Para vocês entenderem qual é o Ho'oponopono que eu pratico, porque é o Ho'oponopono que o Joe Vitale apresenta no livro. É o Ho'oponopono identidade própria. Tudo aquilo que falam, nós vamos ver aqui, vocês vão perceber, quem nunca leu esse livro, vocês vão ver que eles nunca falam de japamala, eles nunca falam de repetição de 108 vezes. Isso não vai aparecer. São outras ferramentas que vão aparecer. Então, o propósito é a gente entender como que esse Ho'oponopono chegou para nós, e eu penso que ele não foi alterado, mas existem adaptações que as pessoas fazem para poder se adequar um pouco à nossa realidade. Mas eu quero que vocês compreendam como que é esse Ho'oponopono do identidade própria, que foi o que o Joe Vitale entrou em contato através do Dr. Hugh e que vai ser apresentado aqui no Limite Zero. Então, encontrei uma definição de Ho'oponopono. Vamos lá. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Então, é quando a gente deixa de agir a partir das energias tóxicas que nós vamos acumulando ao longo das nossas vidas, das eras de existência, uma vez que nós somos energia, essa energia ela não acaba, ela continua vibrando. Então, mesmo para quem não acredita em vidas passadas, você recebe a energia dos seus antepassados. Então, essas energias dos antepassados, e no meu caso eu acredito em vidas passadas, também de vidas passadas, são energias que podem trazer tanto uma maior conexão com o divino, quanto uma poluição, que são as memórias, energias tóxicas. E na medida que você praticou o Ho'oponopono, você está fazendo um processo para se desfazer dessas energias tóxicas que existem em nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos, para possibilitar que você haja através da inspiração do ser divino que você é. Eu sou. Então, eu sou o ser divino. Eu trago Deus, a centelha divina dentro de mim. Então, é dessa forma que o Ho'oponopono faz a transformação. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava, de modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte. Em poucas palavras, o Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro.
De acordo com os antigos havaianos, aí nós estamos falando lá dos processos anteriores ao Ho Oponopono Identidade Própria, a gente está falando do Ho Oponopono original, o antigo. O erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Memórias dolorosas do passado que não são necessariamente dessa vida, podem vir das vidas anteriores ou dos nossos antepassados. Então, aquilo que minha família traz de energia, de crenças, de verdades e que são tóxicas, essas energias mais tóxicas, elas passam para mim. Então, existe um erro, eu penso equivocadamente. Por exemplo, imagina se eu tenho uma crença de que... vou responder, Fernanda. Imagina que eu tenho uma crença de que o dinheiro ele precisa ser conquistado através de um esforço muito grande e não tem outra forma do dinheiro chegar para mim através de uma forma mais leve e fluida. Eu aprendi isso porque eu escutei do meu pai e da minha mãe falando o tempo inteiro. Para ter dinheiro tem que trabalhar duro, tem que trabalhar muito, tem que fazer sacrifício, tem que fazer esforço, tem que sofrer. Então você escuta essa energia e você atua, eu acabo atuando, eu acabo agindo na minha vida a partir desse pensamento tóxico, que é o erro. Isso é o erro. Pensar que você ter uma crença que traz dificuldade, que traz sofrimento, que traz peso, que traz dor para a sua vida, é o erro. Esse é o erro. E aí, o que o Ho Oponopono faz? Ele corrige esse erro, porque você desfaz dessa memória. E aí, desfazendo dessa memória, limpando. E isso é maravilhoso, gente, porque quando você limpa uma memória, você está limpando, inclusive, para as gerações anteriores. Isso está sendo falado demais hoje também na constelação familiar, em outras práticas. A gente não está limpando só para nós nessa vida. Nós estamos libertando também aqueles que vieram antes de nós dessa crença. Então, fazer essa libertação, fazer essa purificação dessas memórias é a gente reparar ou corrigir o erro. E aí vou falar. Não é que está errado fazer 108 vezes com o Japamala. Não é errado. Gente, nada é errado. Nada. Tudo que a gente faz conectado com a nossa energia divina está certo. Se eu faço a opção de fazer a prática do Ho Oponopono com 108 vezes através do uso de Japamala, porque eu me sinto bem dessa forma, está correto. Se eu faço o uso do Japamala 108 vezes sofrendo, porque eu detesto, mas me mandaram fazer desse jeito, está errado. A energia que você está trazendo é uma energia de erro que precisa ser reparado. O fato de você estar utilizando Japamala, repetindo 108 vezes e sofrendo com isso, já está gerando memórias que depois você vai ter que purificar. Mas, se você faz essa opção, é a forma como você se conecta, é a forma como você medita, que você purifica, que você se sente conectado com o seu eu divino, ela está corretíssima. Da mesma forma, porque na religião, vou falar da católica, que eu fui criada na religião católica, tem essa coisa de ajoelhar na igreja e pedir perdão, isso está errado. Gente, a energia que uma pessoa que tem a fé de ajoelhar e pedir o perdão é a energia de purificação e liberação de memórias. O julgamento é que está fora dessa energia de purificação de memórias. Então, eu gosto de rezar o terço, eu gosto de fazer o terço. Eu pego o terço e vou fazendo ali, e para mim aquilo já está... A vibração de energia de fé e de entrega e de conexão é que faz a purificação. Então, não é errado usar o Japamala e nem repetir 108 vezes. Eu espero que tenha ficado claro, assim, o meu sentimento em relação a isso, tá, Fernanda? Então, vamos lá. Depois podem deixar as dúvidas, porque o propósito é esse mesmo, tá? A gente vai fazer a leitura e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, em poucas palavras, o Ho Oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Então, já expliquei, de vidas passadas ou dos nossos antepassados. O Ho Oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros que podem causar o desequilíbrio e a doença.
Então, Zoraia, se é difícil fazer o 108 vezes, não faça. Só repete as frases. E dessa forma você está purificando. Ok, Fernanda. Gratidão também pela dúvida. E eu espero que a gente possa sempre se conectar com esse eu divino para que a gente possa agir conforme esse eu divino. Ó, você teve um sonho limpando a casa. Maravilha. Parece que então tá funcionando, né, Gisleide? Tá fazendo purificação aí. Maravilhoso. Então, vamos lá. Interessante, sem dúvida, mas o que significava, né, esse Ho Oponopono? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho Oponopono chamada de identidade própria por meio do Ho Oponopono, que é, então, o Ho Oponopono, que foi a linha de Ho Oponopono que a Morná Simeona, ela se apropriou do conhecimento xamânico, né? Kahuna, ela é filha de Kahuna, então ela tem essa conexão com o mundo espiritual, com o divino também. Então ela se apropriou do conhecimento dos seus antepassados e criou o Ho Oponopono Identidade Própria a partir dos conhecimentos que ela também adquiriu, como em outras religiões. Ela fez estudos cristãos e outras linhas também. Então ela pegou esse conhecimento que ela recebeu desse mundo que se abria, né? Que a gente estava aí. Se antes o Ho Oponopono era apenas algo restrito ao povo havaiano, algo fechado, a Morná ela abriu esse conhecimento, trazendo outros elementos que pudessem se comunicar com esse mundo que estava se abrindo e, obviamente, fez uma purificação que possibilitou que o Ho Oponopono hoje fosse conhecido mundialmente da forma como ele é, né? Não necessariamente através dela, apesar de que ela deu muitos cursos na Europa, mas para nós, o Brasil, eu acredito que ele chegou mesmo através do Dr. Yulen. Não fiz de conta que eu sabia o que tudo aquilo significava. Mark também não. Éramos companheiros de exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a essa região inexplorada. Estávamos em busca de respostas, de modo que continuamos avidamente a digitar. Encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. A identidade própria por meio do Ho Oponopono. Desculpa, gente, vou ler de novo. A identidade própria por meio do Ho Oponopono. Ser 100% responsável pelos problemas dos seus clientes, que aí é do Dr. Yulen. E também de Charles Brown. E aí ele vai colocar o artigo que ele encontrou. Nas abordagens tradicionais à solução de problemas e à cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta. Este acredita que é sua responsabilidade ajudar o cliente a lidar com o problema dele, do cliente. Poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% responsável por ter criado a situação problemática, ou seja, ele tem que estar disposto a enxergar que a origem do problema são os pensamentos incorretos que existem dentro dele, terapeuta, e não dentro do cliente. Os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes todas as vezes que há um problema. Então, essa é a grande chamada, um grande diferencial que o Dr. Yulen traz. Ele fala, o terapeuta não é o que cura o outro. O terapeuta é aquele que percebe o que há no outro, que é um problema que tem no outro, mas que está dentro dele e faz a cura dele para que o outro se cure. Ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta seja 100% responsável por resolvê-lo. Ao usar a abordagem atualizada do Ho Oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por Kahuna Lapal Morná Nalamakur Simeona, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos incorretos dentro de si mesmo e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Então, o que ele está falando? Nós compartilhamos memórias.
O que você me apresenta, eu tenho dentro de mim. Então, se eu faço a cura dentro de mim, eu estou fazendo a cura dentro de você. Os seus olhos estão cheios de lágrimas. Sulcos profundos envolvem os cantos da sua boca. Estou preocupada com o meu filho, declara Cíntia, suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas. Enquanto ela conta a sua dolorosa história, começa a fazer uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim que se concretizaram como o problema dela. À medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família, parentes e ancestrais deles, eles também são substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. O processo atualizado de Ho Oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com um manancial que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Os seus olhos secam, os sulcos ao redor da sua boca se suavizam. Ela sorri e o alívio começa a despontar em todo o seu rosto. Não sei porquê, mas estou me sentindo melhor. Também não sei porquê. Mesmo, a vida só não é um mistério para o amor que tudo sabe. Eu simplesmente deixo as coisas como estão nesse ponto e agradeço ao amor de onde emanam todas as bênçãos. Então, o tratamento não é, me conta mais, o que estava acontecendo na sua casa, qual que era o processo da sua família, por que você acha que ele está usando drogas de novo, o que aconteceu, teve algum conflito, teve algum problema. Não é no trabalho de terapeuta do Dr. Hugh como terapeuta, nunca foi de ficar pesquisando, perguntando, querendo saber. Ele ouve imediatamente o que tem em mim que está causando essa situação. E aí ele purifica nele para que a situação na pessoa se purifique. Ao usar o processo atualizado de Ho Oponopono na resolução de problemas, o terapeuta primeiro pega a sua identidade, a sua mente, conecta-se ao manancial que outros chamam de amor ou Deus. Então, se ele se conecta, significa que existe esse Deus dentro dele, assim como existe dentro de cada um de nós. Quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrija os pensamentos incorretos dentro dele que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. Eu não estou vivenciando uma situação em que meus filhos estejam usando drogas, mas se uma pessoa chega para mim e fala para mim que ela está vivenciando essa situação, existem memórias em mim que nós compartilhamos, que estão em nós duas, né? Tanto em mim quanto na pessoa que me contou a respeito disso. E quando eu faço a purificação em mim, eu purifico também na pessoa. Então, quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrija os pensamentos incorretos dentro dele, que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. O apelo é um processo de arrependimento e perdão da parte do terapeuta. Eu me arrependo de ter alimentado os pensamentos incorretos que causaram um problema para mim e para o cliente. Por favor, perdoe-me. Olha só, o pedido de perdão a gente faz tanto para a pessoa pelo fato de nós ainda estarmos compartilhando essas memórias, mas ele começa primeiro conosco, quando a gente fala eu sinto muito por ainda ter esses pensamentos, por ainda ter essas memórias, que agora estão se manifestando através da situação que eu estou vivenciando ou que eu estou compartilhando com essa pessoa que veio para mim com esse problema. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, o amor inicia o processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. Nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema, sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa ou a confusão. Vai bater minha porta. Perdão. Começou a ventar aqui e aí a porta bateu. Ainda bem que eu vi para avisar vocês. Então, nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema. Sejam elas, vamos lá de novo, tá? Ressentimento, medo, raiva, culpa ou confusão. Então, quando nós trazemos culpa, ressentimento,
raiva, confusão, como o sentimento que está vibrando em relação a qualquer situação, tem algo ali que precisa ser purificado. Tem uma memória que a gente precisa agir para que a gente possa receber a inspiração, para que as memórias que estão causando esse sentimento sejam purificados e a gente comece a lidar com uma situação através do amor, através da inspiração divina. A porta vai ficar batendo aqui, gente, desculpa. Vamos lá. No passo seguinte, o amor libera, então, as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Como os pensamentos estão vazios, livres, o amor os preenche com ele mesmo. O resultado, o terapeuta se renova, se revigora no amor. Quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. A purificação, então, começa comigo. Então, a pessoa chega e fala: estou vivenciando essa situação que está me causando angústia, estou com medo, estou com raiva. Então, você limpa quais são os pensamentos, quais são as memórias que existem em mim, que estão gerando esse sentimento, que trazem esse sentimento, para que isso se modifique dentro de mim e se modifique no cliente, na pessoa que eu estou atendendo, caso eu seja um terapeuta. Mas isso é a mesma coisa em qualquer outro tipo de situação que a gente vivencia. Se o outro está me causando mal, se o outro está fazendo algo comigo que me dói, que me machuca, é o mesmo processo, é a mesma coisa. Eu purifico em mim aquilo que eu estou sentindo, porque eu estou me causando essa situação com o que o outro está fazendo comigo, né? Então, onde antes havia o desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe a luz de cura do amor. Ok? A identidade própria, por meio do treinamento do Ho Oponopono, ensina as pessoas que elas são e quem elas são e como podem resolver problemas de momento a momento. O treinamento começa com uma palestra gratuita de 2 horas. É apresentada aos participantes uma visão geral de todos os pensamentos dentro deles. É apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na vida de sua família, parentes ancestrais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. No treinamento do fim de semana, os alunos aprendem o que é um problema, onde os problemas estão localizados e como resolver. Can you close the door for us, please, too? Lock the door. Vou pedindo aqui para fechar a porta. Então, o treinamento começa com uma palestra gratuita de 2 horas. Thank you. Aí ela levou ali um vaso. Desculpa, vamos lá. Então, o treinamento começa com uma palestra gratuita. No treinamento final de semana, os alunos aprendem o que é um problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problema, utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. Então, são as ferramentas de purificação de memórias. É isso que é apresentado dentro do treinamento. E esse é o panfleto que ele está lendo, explicando o que é o processo do Ho Oponopono Identidade Própria. A ênfase subjacente do treinamento é que as pessoas sejam totalmente responsáveis por si mesmas, pelo que acontece na sua vida e por resolver os problemas sem esforço. O incrível a respeito do processo atualizado de Ho Oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como a valorizar cada vez mais o milagre renovador do amor a cada aplicação. Então, esse é o panfleto de apresentação do Ho Oponopono Identidade Própria, mostrando para os terapeutas e para as pessoas interessadas como elas podem atuar fazendo a modificação na vida das pessoas a partir da limpeza nelas mesmas, dentro delas, porque aí dentro delas fazendo essa modificação, a modificação no outro acontece. Então eu vou ler agora só para finalizar, vou fechar agora. Conduza a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos.
Então isso aí já tem a ver, relacionado inclusive ao princípio Runa, o primeiro deles, o Ikki, que o mundo é aquilo que você pensa que ele é. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. E sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Então, essa é o panfleto que o Joe Vitale lê junto com o Mark e entra em contato pela primeira vez com o Ho'oponopono Identidade Própria, que fala principalmente isso. Eu sou responsável por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu vivencio, por aquilo que fazem comigo, inclusive. Porque se o outro faz algo comigo, se algo que acontece com uma pessoa que não tem nada a ver comigo já é de minha responsabilidade, se alguém faz algo comigo, aí que sim que é da minha responsabilidade mesmo. Não no sentido de culpa, mas de memórias compartilhadas. Daquilo que nós trazemos de vidas anteriores ou dos nossos antepassados, que está se manifestando através da situação que a gente está vivenciando. Então, essa é o primeiro contato do Joe Vitale com o Ho'oponopono Identidade Própria. É falado dos processos. Os processos são as ferramentas de purificação de memórias, que nós vamos falar lá na frente como que elas funcionam, como que é esse processo. E a questão de sermos 100% responsáveis por criar a nossa realidade. Então, isso é fundamentado em um dos princípios, nos princípios Runa, que era a forma que o povo havaiano antigo entendia, compreendia o mundo, né? E trouxeram esses ensinamentos para nós e nós hoje estamos cada vez mais cientes de que é isso mesmo, né? A própria neurociência, a física quântica está aí comprovando o que esses povos sabiam aí há milhares de anos. Deixa eu só ver aqui um último comentário. Limpe em mim todas as memórias que eu compartilho com todos vocês. Estou vivendo isso na minha casa, recaída nas drogas. Então, é isso aí. Nós vamos purificando memórias juntos. Nós vamos sempre limpando aquilo que há em nós, dentro de nós, que está gerando uma situação que a gente fica ciente com o outro. Ah, mas como que eu vou dar conta de tudo isso? Não se preocupe. A gente não tem que dar conta do que acontece com o outro. A gente tem que estar apenas consciente de que essa transformação, essa purificação que a gente faz dentro da gente é uma purificação que gera uma transformação interna nossa. E o que ele fala aqui, e está falando aqui, é quando o terapeuta se renova. Isso significa que se eu purifico as memórias que eu compartilho com a Gisleide em relação à situação que ela está vivenciando com o filho dela, a renovação acontece em mim também. Eu também sou beneficiada com isso. Então, quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. Então, eu não estou apenas fazendo a cura nela, eu estou limpando em mim o que me gera medo, ansiedade, problemas. E essa purificação gera uma renovação em mim e uma renovação na outra pessoa. Maria, nós estamos agora num período de Mercúrio retrógrado, a energia está muito intensa, existem muitos processos que, apesar das limpezas e dos portais que se abriram no mês de fevereiro, a gente tem sentido uma pressão em relação a uma angústia mesmo, angústia de início de ano, como que vai ser, o desemprego, problemas que as pessoas estão vivenciando, tudo isso que está acontecendo. Então, a angústia, ela está sendo um sentimento, uma vibração comum. Para vocês terem uma ideia, já tem 2 noites que eu não consigo dormir por nada. É realmente a energia mesmo que a gente precisa cuidar. Minha sugestão, banho de sal grosso do pescoço para baixo. Se vocês tiverem ervas como alecrim é fantástico. Faz um banho de alecrim, coloca o alecrim numa panela, ferve ele ali dentro, deixa ele ali, se for possível, amassar ele ali dentro para tirar o cheiro, colocar o cheiro dele na água. Depois você tira as folhas, tira o alecrim e joga no corpo também, no chuveiro, para a gente poder ir limpando um pouco dessa energia, dessa vibração. E claro, faça um Salmo 23 todos os dias. Se for o caso, faça a leitura do Salmo 23 pela manhã.
Faça a prece de abertura, faça a leitura do Salmo 23. A gente não pode deixar que essa angústia assuma o controle da nossa vida. Nós precisamos agir. Então, o planeta, a minha sensação, tá? Tá vivenciando um momento do ritmo de estar mais angustiado mesmo, de estar sentindo a pressão de pós-carnaval, de pós-comemoração, mas agora o ano começa, como que vai ser, e vem todas aquelas dúvidas que são normais de início de ano, então sente essa pressão. Então vamos limpar, vamos purificar, vamos repetir o Salmo 23, vamos nos conectar com os anjos e os arcanjos nessa jornada de 40 dias que nós estamos fazendo. Vamos entender esse processo, vamos ouvir o que o outro tem a nos dizer, sem misturar com o outro, mas só fazendo a purificação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Vamos buscar práticas que nos façam bem. Andar na grama. Então, ontem eu andei descalça muito na grama para poder liberar um pouco da energia, porque isso é uma coisa que me faz bem. Andar na praia, tomar um banho de mar, um banho de rio, ou o banho mesmo com as ervas, trazendo um pouco dos elementos da natureza para trazer essa energia, e fazer purificação e cuidar na hora de dormir e quando a gente levanta, para a gente poder ir limpando, para a gente poder ir eliminando, até que o nosso planeta vai sair desse ritmo e vai entrar no ritmo mesmo de caminhada e outras, o universo vai se modificar aí para a gente poder dar continuidade aí à nossa jornada com mais tranquilidade. Mas se é um momento de mais angústia, vamos encontrar as práticas que nos fazem bem, né? Então, já dei algumas sugestões, lembrando que a gente sempre pode purificar. Quem quiser também pode me mandar o nome, me manda o nome aqui nesse post aqui, nesse vídeo, que eu coloco no meu caderno, no meu livro de vibração, né, de purificação de memórias que eu vou colocando. Gisleide, se você quiser mandar o nome do seu filho, manda o nome completo que eu coloco também. E a gente busca, né? Vamos buscar sempre essas vibrações para a gente poder purificar. Na semana que vem a gente se encontra para fazer purificação de memórias. Hoje eu ainda vou fazer o post da sexta-feira, que é um post da gratidão, que é para a gente trazer essa vibração da gratidão para a nossa vida. Então vamos também escrever o que a gente é grato todos os dias, para a gente se conectar com essa energia, e vamos aprendendo aí com o Ho Oponopono, com o livro Limite Zero, junto com o Dr. Hugh Lane e o Joe Vitale, um pouco sobre o Ho Oponopono Identidade Própria. Então eu espero vocês para a gente falar na semana que vem, na quinta-feira, mas na segunda-feira nós começamos a semana com um encontro para purificarmos memórias. Então, acompanhem aí, muita gratidão pela presença de vocês, mahalo pela companhia de vocês nesse momento de estudo. Dúvidas, se vocês tiverem vontade de deixar algum comentário, se está legal, não está legal, se está bom, se não está bom, por favor, deixem os comentários de vocês também. Mas a proposta desse encontro de quinta é ler e comentar o Limite Zero. Muita gratidão. Podem continuar deixando os nomes, tá? Que eu já vou fazer as anotações dos nomes todos aqui e já vou deixar no meu caderno de vibração. Mahalo de coração pela presença de vocês e nos encontramos na segunda-feira para purificar memórias. Gratidão.